E aí, pessoal? Vamos então começando agora a parte de regra de 3. Lembrando que antes de começar realmente as questões de regra de 3, eu vou fechar a questão número 30 da parte de razão e proporção, para fechar com chave de ouro. Aquela questãozinha da tabela com relação às idades, passado, presente, futuro. A questão que está aqui, ó, aqui em cima, que você deveria ter tentado fazer. Deu certo? Vamos olhar. Seguinte, analisando a tabela, pessoal. Meu irmão, passado, presente, futuro. A minha idade hoje, a idade do meu irmão hoje. A idade que eu tinha no passado, a idade que ele tinha no passado. Aqui, ó. A idade que eu vou ter no futuro, a idade dele no futuro. O que é que você precisa entender? Pessoal, eu estou diante de um cenário envolvendo duas variáveis. Quais são as duas variáveis que eu tenho? Variável A, variável B. A minha idade, a idade do meu irmão. Duas variáveis significa dizer, pessoal, que eu necessito, que eu preciso de duas equações. Eu estou vendo uma equação até agora. Uma. Preciso de uma segunda. Mas a primeira que eu estou vendo, muitos ainda nem conseguiram visualizar. Qual? A comparação das idades. Deixa eu te explicar melhor. Olha na tabela. Pessoal, o que você precisa entender? Que o tempo que eu tenho do passado para o presente, esse tempo, essa distância em anos de passado e presente, ela é a mesma distância para o Tiago e é a mesma distância para o meu irmão. Então, como assim, Tiago? Bem, vamos imaginar o seguinte. Eu olho para você e pergunto: poxa, hoje você tem 18 anos. Aí você, no passado você tinha 10 anos. Se eu quiser descobrir quantos anos se passaram, o que é que eu faço? Pego 18, que é a idade que você tem hoje, e subtraio 10, que é a idade que você tinha no passado. Então 18 menos 10, 8 anos. Aí eu descubro quantos anos se passaram. Você concorda comigo? Então entenda, se você quer descobrir quantos anos se passaram, você pega a idade da pessoa hoje e subtrai a idade que ela tinha no passado. Quando eu fizer isso, eu vou estar montando o quê? Olha só, eu vou colocar aqui as duas equações e depois eu jogo para o outro lado para desenvolvê-las. A idade que eu tenho hoje, a idade que eu tinha no passado, B sobre 4. Se eu quiser descobrir quantos anos se passaram, eu pego A menos B sobre 4. Pronto. A menos B sobre 4. E eu preciso lembrá-los que o tempo, quando você pega A menos B sobre 4, pessoal, você automaticamente está descobrindo quantos anos se passaram entre passado e presente. Então eu pego a idade A menos a idade B sobre 4. Esse resultado, essa diferença, vai me dar a quantidade de anos que eu tenho do passado para o presente. Só que eu preciso lembrar que a quantidade de anos que eu tenho do passado para o presente é a mesma quantidade em anos do passado para o presente do meu irmão. Então, o A menos B sobre 4 tem que ser igual a B menos A. Observe que A menos B sobre 4 vai dar a quantidade de anos que o Tiago envelheceu. O B menos A dá a quantidade de anos que o irmão dele envelheceu, que são iguais, ó, pois estamos comparando o mesmo instante. E a minha segunda equação é a comparação entre presente e futuro. Ó, B menos A tem que dar o mesmo resultado de 95 menos B menos B. 95 menos B menos B. Tá aqui, ó. Então, se você quiser saber do presente para o futuro quantos anos vão passar, você faz B menos A, que é o tempo que passa do Tiago, e faz 95 menos B, que é o tempo que passa para o meu irmão. Pronto. Chegamos, então, a essas duas equações. Vamos jogar agora para o outro lado. Vou montar a primeira. Ó. Com calma. A menos B sobre 4. Vou fazer com calma. A menos B sobre 4 é igual
AB menos A. E a nossa segunda equação fica B menos A igual a 95 menos B. Tudo bem? Então, B menos A igual a 95 menos B. Pronto. Chegamos, então, nesse ponto. Vou jogar esse rapaz para lá e vou jogar o A para cá. Ó. Tentar organizar nossa vida. Vamos ficar, portanto, com 2A igual a 95 mais B sobre 4. 2A, B mais B sobre 4. Quando você ajeita, eu tenho 2A igual. Tirando o MMC aqui e juntando tudo, eu vou encontrar 5B sobre 4. Aqui, ó. 5B sobre 4. Se você jogar agora multiplicando, o seu A passa a ser 5B sobre 8. Observe que o MMC, pessoal, eu tirei direto, ó. Vamos olhar novamente? Vamos lá. Joguei para cá, passou positivo. Joguei para o primeiro membro, passou positivo. Então, 2A e B mais B sobre 4. Quando eu tiro o MMC, ó, fica 4B mais B, 5B sobre 4. O 2 que está aqui multiplicando passa para cá, ó. Então, vira 8. Então, o A fica 5B sobre 8. Pronto. E agora, vamos jogar e substituir na nossa segunda equação. Já vou repetir. Se você jogar esse B para cá e esse B para cá, vamos chegar então a 3B, vai passar positivo, né? Ó. Então, 3B menos A igual a 95. Como A você já tem, então você vai substituir, ó, 3B menos. Esse A você tira e substitui por 5B sobre 8. 5B sobre 8. Igual a 95. Tirando o MMC, lembre-se, faz direto, ó. 8 vezes 3, 24, menos 5, você encontra 19. Então, 19B sobre 8 é igual a 95. Tá aqui. Tá aí. 8 vezes 3, 24. 24 menos 5, ó, eu já tirei o MMC direto, pessoal. Quem por acaso sentir um pouquinho de dificuldade, faz com calma. Bota aqui embaixo, ó, denominador 1, aí tira o MMC. 8 dividido por 8, dá 8 dividido por 1, 8 vezes 3, 24, aí menos 5, 19, tá bom? Aí, hora de simplificar, divide esse rapaz por 19, fica 1. O 95 dividido por 19, fica 5. Tudo bem? Então tá aí. Continuando, vamos, organiza bem a parte de cálculo, pessoal. Multiplica então, quem vai ser o nosso B? O B passa a ser então 8 vezes 5, 40 anos. Conclusão, o B, pessoal, tem 40 anos de idade, ou seja, o meu irmão hoje tem 40 anos. Aqui, ó, 8 vezes 5, 40. Substituindo, você vai agora encontrar a minha idade. No caso, o A. Quando você substitui, você sabe que o A é igual a 5B sobre 8. Onde o B vai ser 40. Vou cancelar. 40 dividido por 8, 5. Ó, o B é 40, então já coloquei. Nesse caso, eu posso afirmar que meu A vai ser igual a 25 anos. Ou seja, hoje eu tenho 25 anos. O que é que a questão deseja? Se não me falhar a memória, a soma das idades. Vamos comparar?
Vamos verificar? A soma de nossas idades em anos hoje é... Pronto. A soma de nossas idades. Então, você quer saber o A mais B. Vou botar bem aqui nesse cantinho, ó. Portanto, A mais B igual 25 com mais 40, conclusão, 65 anos, juntando a minha idade e a idade do meu irmão. Pronto. 65 anos. Beleza? Com isso, resposta correta, o item D de dado. 65 anos, a soma das duas idades. E aí, pessoal? Questão número 30. Não é uma questão difícil? Foi o que eu te falei. A parte de você montar a tabela, organizar os resultados, e a parte que eu acho mais interessante e talvez a mais difícil é você se tocar de que a comparação entre passado e presente para um deve ser exatamente igual à comparação de passado e presente para o outro. Portanto, eu igualo e monto a primeira equação. E o mesmo pode ser feito comparando futuro com presente. Futuro com presente. Então, se eu pego presente menos o passado, eu tenho a quantidade de anos nesse intervalo. Boto para o Tiago e boto para o irmão dele. Quando eu pego futuro menos presente, eu tenho a comparação de anos nesse intervalo, que serve para o Tiago, que serve para o irmão. Para você visualizar bem o que eu expliquei agora, você vai me fazer um favor. Se você está aí assistindo o vídeo, vendo com calma, tudo direitinho, e está com dificuldade de interpretar essa partezinha aqui, ó. Tiago, eu não consegui visualizar bem essa parte. Não tem problema, pessoal. O que é que você vai fazer? Você vai simplesmente olhar o que eu vou explicar agora. Eu vou montar essa tabela. Só que essa tabela agora eu vou montar toda, pessoal. Tá aqui a tabela. Só que você está vendo ela com o quê? Com a parte com relação às variáveis, A e B. Eu vou apagar e vou substituindo o A por 25 e o B por 40. E você vai entender exatamente o que eu expliquei aqui embaixo. Tá bom? Vamos lá, ó. Seguinte. O A vai deixar de ser A e vai passar para 25. Vou colocar aqui, ó, 25. Vai deixar de ser B, vou apagar, ó, com bastante calma, ó. E vamos colocar 40. A questão diz que quando meu irmão tinha a idade que eu tenho hoje, então aqui no lugar de A fica 25, que é a idade que eu tenho hoje. Então tiro A e põe novamente 25. Eu vou ter 1/4 da idade que ele tem hoje. Se hoje ele tem 40, 1/4, B sobre 4, são 10 anos. Então, 10. 1/4 de 40. Quando eu tiver a idade que meu irmão tem hoje, então quando eu tiver B, que no caso o B vale 40, a soma de nossas idades tem que dar 95. Se aqui tem 40, para dar 95, aqui embaixo fica 55, ó. Que é 95 menos 40. Então apaga. E aqui 55. Pronto. Tá aí. É justamente esse o nosso cenário. Deu certo? Ok. Tudo beleza. Pronto. Agora você vai ver exatamente o que eu escrevi aqui e o que eu escrevi aqui com números. Vamos lá? Pronto, pessoal. No passado, o Tiago tinha 10 anos e o irmão dele 25. Hoje, o Tiago tem 25 anos e o irmão dele 40. No futuro, o Tiago vai ter 40 e o irmão 55. Pronto. Essa é a tabela com as idades. Observe, pessoal, que se o Tiago tem 10 no passado e no presente 25, eu quero descobrir quantos anos se passaram. O que é que eu faço? Eu pego 25 menos 10, dá 15. É justamente isso aqui, ó. A menos B sobre 4, ou seja, 25 menos 10. São 15 anos. Pronto. Só que o que eu estou dizendo é que se do passado para o presente, para o Tiago, são 15 anos, para o meu irmão também são 15 anos. Por isso eu igualei, ó, a 40 menos 25. Porque se você pegar o 40, que é o B, menos o A, que é 25, você também encontra 15, ó. 15 e 15. Claro, o que passa para o Tiago também passa para o irmão. Então, 15 e 15. Pronto. Beleza?
Vamos agora para o tópico 2. Vamos comparar agora futuro com o presente. Do futuro para o presente, pessoal. Comparando futuro e presente. Do presente para o futuro, na realidade, são 15 anos. Para o Thiago. Então, esse aqui também, ó, tem que dar um total de 15 anos. Que é o irmão, que é 55 menos 40, ó, são 15 anos. Então, o que passa para o Thiago, também passa para o irmão. O que eu fiz foi igualar esse tempo, pegando um menos o outro, ó, e chegamos a esse resultado. Beleza? Então, tá aí. Alguns alunos já me perguntaram em sala e eu vou compartilhar a pergunta com vocês. Thiago, você comparou presente com passado para os dois e montou a primeira equação. Depois você comparou o futuro com o presente para os dois e montou a equação. Se você quiser comparar futuro com o passado para os dois, dá o mesmo resultado? Sim, pessoal, vai dar o mesmo resultado. Não tem nenhum problema. Observe que se você pegar 40 menos 10, você tem 30 anos, ó, de passado para o futuro. Se você pegar 55 menos 25, você também tem 30 anos. Então não vai fazer a menor diferença, tá bom? Pode ficar à vontade. O que eu preciso é montar duas equações. Montando as duas, primeira, segunda, preparei uma, deixei a variável em função da outra, substituí para chegar ao nosso resultado. Um com 40, o outro com 25. Sempre tirando o MMC, simplificando, para tentar diminuir os nossos cálculos. Beleza? Resposta correta, D de dado. Muito bacana a questão número 30. Vale a pena você olhar com calma depois e com certa tranquilidade, pessoal. Beleza? Vamos agora começar a parte de regra de 3. Bem, pessoal, eu deixei a parte de regra de 3 já montada para você em ordem, digamos assim, de forma crescente com relação ao grau de dificuldade. No primeiro momento, eu separei as questões de regra de 3 que você tem assim que conhecer. Como é que você tem? Quando é que é uma regra de 3 simples? Quando é que é uma regra de 3 composta? Quando é que é uma regra de 3 simples com grandezas diretamente proporcionais? Quando é que eu tenho uma regra de 3 simples com grandezas inversamente proporcionais? Então, eu montei o cenário para ficar bem didático para você. Começando desde o zero e depois mostrando as questões mais interessantes, questões mais difíceis, questões mais delicadas. Tudo bem? E dentro desse mesmo pacote, nós vamos discutir também a famosa regras de sociedade, beleza? Já vou mostrar para você, dentro dessa bagunça só, tá certo? Vamos então discutir um pouquinho? Vamos lá. Questão de número 1. Diz assim. Começar com calma. Deixa eu preparar aqui. Uma máquina, funcionando durante 5 horas, enche 120 vasilhas de detergente. Quantas vasilhas ela encheria se funcionasse durante 8 horas? Eu já vou começar com uma questão bem mastigadinha, bem simples, bem tranquila com você, ok? Lembrando que esse novo módulo, vamos discutir todas as possibilidades, todas as questões envolvendo a parte de regra de 3. E lembrando que dentro desse mesmo cenário, pessoal, você vai encontrar as questões de regra de sociedade. Então você tem aquelas questões onde você vai dividir o lucro ou prejuízo entre 3 sócios. Então você precisa saber como se posicionar e como trabalhar esse cenário. Tudo bem? Então vamos à questão de número 1, montando. Primeira coisa, identificar a quantidade de grandezas. São duas. Número de máquinas e a quantidade... horas e o número de vasilhas. Então, vamos montar a nossa regra de 3. Uma máquina funcionando durante 5 horas. 5 horas, consegue encher 120 vasilhas. Se por acaso você mudar, ele quer saber quantas vasilhas ele vai encher em 8 horas. Pronto. Hora de montar. Horas. Eu vou colocar mais pra cá, né? Pra tentar ganhar um pouquinho mais de tempo de espaço. Horas. Tá aqui. E vasilhas. Pronto. Horas e vasilhas. Pessoal, na primeira situação, são 5 horas para conseguir preparar
120 vasilhas. Ok. Quantas vasilhas ela encheria se funcionasse durante 8 horas? Então, 8 horas, quantas vasilhas? X. Tá aí. Tiago, eu posso simplesmente chegar e resolver direto a questão? Não, não pode. Por que que você não pode, pessoal, simplesmente chegar e multiplicar em cruz? Como normalmente você vê em sala de aula os professores fazendo. Ah, Tiago, eu sempre estudei, o pessoal multiplica direto. Não. Quando o professor já multiplica direto, quer multiplicar direto, 5x igual a 8 vezes 120, é porque o cara já está dizendo que as grandezas são diretamente proporcionais. Mas entenda que dentro de um cenário como esse, você ainda não sabe se a relação entre as grandezas é de forma diretamente ou inversamente, porque isso faz toda a diferença. Então, a primeira coisa, pessoal, por favor, por mais que seja uma questão de regra 3 simples, não invente multiplicar direto, vai com calma, pessoal, bota o pezinho no freio, não sai fazendo de qualquer jeito para não se equivocar. O que você deve fazer? Você deve organizar. Como organizar? Vamos lá. Julgar a relação entre as grandezas. Você pega e coloca a seta no sentido que você quiser. Eu estou colocando ela apontando para baixo, mas se você quiser, você pode colocar apontando para cima. Não vai fazer a menor diferença. Para que serve essa seta? Só para você se guiar. Por quê? Porque quando você tem setas, pessoal, no mesmo sentido, vamos supor, você tem para cima, ou setas para baixo e para baixo, você tem aqui grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Quando você tem uma seta apontando para cima e a outra apontando para baixo, ou a primeira apontando para baixo, a segunda para cima, o que tanto faz são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, você vai automaticamente alterar o cenário para chegar aqui, ó. Vou te mostrar, não se preocupe, tem exemplo para todos os casos. Primeira coisa, horas, vasilhas, 5 horas, 120 vasilhas, 8 horas, x vasilhas. Você colocou essa setinha apontando para baixo. Se você quiser, pode apontar para cima. Não tem que ficar apontando para o x, não. Esse aqui é onde você quiser. Essa segunda seta, que vai ser a da grandeza, que tem os dois valores, ó. Porque aqui eu coloco a seta primeiro, onde tem a variável. Aqui eu vou colocar também uma seta, só que vai ser condicionada à primeira. Como? Você vai ter que conversar com a questão. Como assim, Tiago, conversar com a questão? Ora, pessoal, eu preciso relacionar. Então, para relacionar as grandezas, eu preciso conversar, realizar algumas perguntas e encontrar a resposta e já montar a relação. Num primeiro momento, sim, parece complicado. Depois você vai ver que não, que é bem tranquilo. Olha só. Pessoal, se em 5 horas o Tiago consegue produzir 120 vasilhas de detergente, em 8 horas, ou seja, eu vou produzir agora, vou ficar trabalhando por mais tempo. Então, em 8 horas, eu vou produzir uma quantidade maior ou menor de vasilhas? Uma quantidade maior, ou seja, se em 5 horas eu consigo preparar 120, em 8 horas eu vou preparar um número maior. Então, a conclusão que você chega, que de 120 para x, está aumentando, ó, um número maior. Então, de 120 para x, aumenta. De 5 para 8, também aumenta. Se está aumentando a grandeza vasilhas, de cima para baixo, e está aumentando a grandeza horas, de cima para baixo, então eu tenho grandezas diretamente proporcionais. E para caracterizar grandezas diretamente proporcionais, você deve colocar as setas no mesmo sentido. Seta apontando para baixo, seta apontando para baixo. Se o nosso amigo for supersticioso, como eu já escutei um aluno em sala, não, professor, eu prefiro colocar a primeira seta apontando para cima. Não vai ter problema. Seta apontando para cima. Observe. 5 horas eu preparo 120 vasilhas. Em 8 horas eu vou preparar uma quantidade maior. Então, aumenta o número de vasilhas e aumenta a quantidade de horas. O que acontece de um lado, acontece do outro. Grandezas diretamente proporcionais. Então, seta também apontando para cima. Aponta para cima, aponta para cima. Acabou. Pronto. Resolvemos o nosso problema. Beleza? Ou seja, se você colocar a primeira para cima, a outra também vai ficar para cima. Se ficar apontando para baixo, a outra vai ficar apontando para baixo. Grandeza diretamente proporcionais. Não faz a menor diferença. E na hora de montar a equação, não tem problema. O que é que vai acontecer na hora de montar? Você vai fazer, ó, 120 está para x, que é o que você tem aqui, ó, a variável.
Como a seta está do mesmo sentido, você vai escrever do mesmo jeito, ó, 5 sobre 8. Está vendo? Ó, do mesmo jeito. Você não fez nenhuma alteração. Pegou 120 sobre x e 5 sobre 8. Hora de simplificar. Você sabe que eu não gosto de multiplicar e perder muito tempo. Então, como eu não gosto de perder muito tempo, eu vou simplificar. Beleza? Então, subtraindo e simplificando. 105 dividido por 5 dá 1. 120 dividido por 5, 24. Pronto. Multiplicando em cruz, vamos encontrar x vezes 1 igual a 24 vezes 8. Ó, 24 vezes 8. O meu x, então, 192 vasilhas. Pronto. Eu consigo produzir em 8 horas 192 vasilhas. Pronto. Que era o que ele queria na questão sem nenhum problema. Beleza? Então tá aí. Professor, para chegar a esse 192, me desculpe, mas eu não precisava ter feito essa conversa toda que o senhor fez, não. Como eu falei para o senhor, era só multiplicar em cruz. É o que eu sempre imagino que você deve estar pensando nesse momento. Realmente, pessoal, se o cara tivesse colocado 5 está para 120, 8 está para x, multiplicou 5x, 8 vezes 120, vai chegar então no x igual a 192. Do mesmo jeito. Não precisou fazer nada de seta, não precisou montar isso aqui, fez direto, não foi? Foi. Aí eu te faço um convite. Já que você está achando que pode fazer isso aqui direto, não tem problema, que tal você tentar fazer direto a questão número 2? Topa? Então pronto, tá com você. Faz a questão número 22, que no próximo vídeo eu quero saber o que foi que você encontrou. Eu vou só ler a questão para você. Eu quero você fazendo a questão número 2 sozinho. Ó, 20 homens fazem um determinado serviço em 10 dias. Para fazer o mesmo trabalho em 8 dias, quantos homens com a mesma capacidade dos primeiros seriam necessários? E aí, que tal você encarar agora? Bom desempenho. Vou ficar na torcida para que você consiga fazer tudo corretamente, beleza? Daqui a pouquinho nos encontramos. Mas eu quero você fazendo direto. Se você, por acaso, se surpreender com a resposta, faz do jeito que eu te mostrei, montando as setas. Até daqui a pouquinho, então. Valeu, pessoal. Forte abraço. Tchau, tchau.